E aí, galera, tudo certo? Vamos aqui à nossa sessão de exemplos do canal, tá? Os exemplos são questões do Enem, super atuais, né? Tem questões até de 2018. Então, a gente vai basicamente aplicar o que a gente estudou na parte de corrente elétrica. Bem, esse exemplo aqui de 2000, do Enem de 2017 diz o seguinte: dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros e semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, gás tóxico incolor, né, em granjas avícolas. A polianalina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a polianalina se comporta como resistor ôhmico e a sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. Então, basicamente, a gente tem esse gráfico, né, da corrente, então a corrente, né, em ampere, a DDP em volt, né, da polianalina com ausência de amônia, tá certo? Com ausência de amônia, tá? Aí a pergunta está relacionado à polianalina, ela na presença de altas concentrações de amônia, tá certo? Então, o valor da resistência elétrica, o valor da resistência elétrica da polianalina na presença de altas concentrações de amônia em ohm é igual a. Então, aqui a gente tem as alternativas, né? Então, vamos ao cálculo, tá, gente? Então, basicamente, a gente vai primeiro encontrar os dados aqui e aí a gente calcular. Então, lembrando que a gente vai calcular a resistência para ausência de amônio, tá certo? Que é o gráfico. O gráfico ele é para esse gráfico aqui, como diz o texto, na ausência de amônia, a polianalina se comporta como resistor ôhmico e a sua resposta elétrica é mostrada no gráfico, tá certo? Então a gente vai calcular para ausência de amônia, depois a gente multiplica por 4, né? Porque quando ela tem altas concentrações de amônia, a polianalina, a resistência elétrica ela é quadruplicada, tá? Então vamos lá, gente. Primeiro vou pegar esses pontos aqui, ó. Preste atenção. Vou pegar um ponto, então aqui, ó, para uma corrente elétrica de 3 ohms, para uma corrente elétrica, perdão, 3 vezes 10 a menos 6 ampere, a gente tem uma DDP de 1,5, tá certo? Então pegando aqui esse ponto, né? E aí os dados. Então, para uma corrente elétrica de 3 vezes 10 a menos 6 ampere, a gente tem uma DDP de 1,5, né, uma diferença de potencial de 1,5 volt, né? Então, 1,5, e a gente tem uma corrente de 3 vezes 10 a menos 6 ampere. E aí a gente quer saber a resistência. Então, a gente usando a lei de Ohm, a gente tem que a resistência vai ser igual a DDP dividido pela corrente. A DDP é 1,5 volt, né? Dividido por 3 vezes 10 a menos 6 ampere, né? Então, 1,5 dividido por 3 dá 0,5 vezes 10 a 6 positivo, né? Aqui estava negativo, né? Estava no denominador. Quando a gente coloca aqui no numerador, então o que acontece? Ele passa positivo. Então a gente tem 0,5 vezes 10 a sexta ohm. Tá? Lembrando que essa resposta é uma resposta para ausência de amônio. Só que a pergunta ela é feita para na presença de amônio, né? De altas concentrações de amônio. Então, quando esse semicondutor, né? Quando a polianalina ela é exposta à amônia, exposta a alta concentração, então a resistência é multiplicada 4 vezes em relação à ausência. Então a gente simplesmente multiplica 4 vezes a resistência que a gente encontrou para a polianilina, né, na ausência de amônia, tá certo? Então multiplicando aqui por 4, multiplicando por 4, né, então a gente encontra a resposta, né? Então a resistência vai ser 2 vezes 10 a sexta ohm.
tá ok, gente? Então, a resposta correta é essa daqui, a letra E, tá ok, gente? Vamos aqui a outro exemplo, tá? Vamos a outro exemplo aqui. O nosso segundo exemplo, tá? Então, um estudante precisando instalar um computador, um monitor e uma lâmpada em seu quarto, verificou que precisaria fazer a instalação de suas duas tomadas e um interruptor na rede elétrica. Decidiu esboçar com antecedência o esquema elétrico. Então o circuito ele deve ser tal que as tomadas e as lâmpadas devem estar submetidas à tensão nominal da rede elétrica e a lâmpada deve poder ser ligada ou desligada por um interruptor sem afetar os outros dispositivos, tá? Então aqui estão os símbolos adotados para os dispositivos. Então a gente tem a lâmpada, a tomada e o interruptor. Então, qual dos circuitos esboçados atende às exigências? Então, lembrando, então a gente tem que ligar e desligar a lâmpada, né, sem afetar, né? Então a gente tem que a lâmpada ela pode ser ligada ou desligada por um interruptor sem afetar os outros dispositivos, tá certo? Então, se a gente tiver aí uma TV, um ventilador ou qualquer outro dispositivo conectado aqui à tomada, então o ato de ligar e desligar a lâmpada não pode afetar, ou seja, ligar ou desligar outros dispositivos nesse esquema, tá ok, gente? Então vamos lá. Então vamos para a letra A aqui, ó. Na letra A. Então na letra A eu tenho a lâmpada e tenho as duas tomadas. Então essa alternativa aqui ela é incorreta, gente. Primeiro, a lâmpada ela vai estar sempre acesa, tá certo? A lâmpada ela vai estar sempre acesa. Então não, essa lâmpada ela não poderá ser ligada ou desligada, tá certo? Então essa alternativa aqui é uma alternativa incorreta, tá? Vamos lá. Vamos a essa alternativa da letra B. Então vamos à letra B. Então eu tenho essa tomada aqui que está instalada corretamente, tá certo? Então o fato de eu ligar ou desligar a lâmpada não vai afetar essa tomada. Só que acontece, gente. Por exemplo, se um ventilador estiver conectado aqui a essa tomada, então na hora que a lâmpada estiver acesa, o ventilador ele vai estar ligado, tá certo? Só que quando eu apagar a lâmpada, o ventilador ele irá estar desligado. Então, quando eu desligar, quando eu interromper a corrente para a lâmpada, também vou interromper a corrente aqui para a tomada e, consequentemente, o ventilador vai desligar, tá certo? Então, essa alternativa aqui é incorreta, tá ok, gente? Essa alternativa aqui é incorreta. Aí a gente tem essa outra alternativa, que o interruptor está aqui, né? Então, nessa outra alternativa, o que acontece, gente? Basicamente, a gente tem as duas lâmpadas funcionando somente quando, perdão, as duas tomadas funcionando somente quando a lâmpada está acesa. Então, quando eu fecho aqui, então a gente vai ter uma corrente elétrica e a lâmpada vai estar acesa. Então, essa lâmpada poderá ser acesa ou apagada, né? A gente pode ligar e desligar a lâmpada, tá certo? A gente pode ligar ou desligar a lâmpada. Só que o que acontece? As tomadas elas só irão funcionar quando a lâmpada estiver acesa. Então, se um ventilador ou uma TV estiver conectada a essas lâmpadas, então só terá corrente elétrica, né? E, consequentemente, o ventilador e a TV estará ligada quando a lâmpada estiver acesa. Então, esse circuito aqui ele está ligado. Então, esse esboço aqui não atende às exigências, tá certo? As exigências de você ligar a lâmpada e ligar a lâmpada e sempre as tomadas estarem funcionando, tá certo? Então, nesse caso da letra D aqui, ó, a gente tem o seguinte: na letra D eu tenho as lâmpadas, tá? E a mesma coisa acontece, né? Eu tenho as tomadas, então as tomadas só estarão funcionando quando a lâmpada ela estiver acesa, tá certo? E a alternativa correta, gente, é essa letra E, tá certo? A letra E é a alternativa correta. Por quê? Porque você observa o seguinte, que aí a gente tem, ó, o circuito deve ser tal que as tomadas e a lâmpada devem ser submetidas à tensão nominal da rede elétrica e a lâmpada deve poder ser ligada ou desligada por um interruptor sem afetar os outros dispositivos. Então, o que acontece? Essas tomadas elas estarão sempre ligadas, tá certo? Então, se eu tiver o ventilador, uma TV ligadas a essa tomada, o fato de eu
acender ou apagar, ligar ou desligar a lâmpada, isso não vai influenciar. Então, você pode perfeitamente ligar e desligar a corrente aqui que passa pela lâmpada, né? Ou seja, você acende e apaga a lâmpada sem desligar ou ligar a TV, ou ligar ou desligar, por exemplo, o ventilador ou demais dispositivos da casa, né, que estão conectados a essas tomadas, tá certo? Então, a alternativa correta é essa letra E. Então, os dispositivos eles não serão afetados, os outros dispositivos da casa não serão afetados quando você acende ou apaga a lâmpada, tá ok, gente? Vamos aqui a outro exemplo do Enem 2018, certo? Então, alguns peixes como o poraquê, né, e a ínguia elétrica da Amazônia podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Então, um poraquê de 1 metro de comprimento em perigo produz uma corrente em torno de 2 amperes e uma voltagem de 600 volts. Tá? Então, o quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos, tá certo? Então, o equipamento elétrico que tem potência similar àquela produzida por esse peixe em perigo é o A. Então, vamos lá, gente. Calculando a potência, a gente aprendeu que potência é igual a DDP vezes corrente ou π, né? Então, potência é igual a corrente vezes DDP, que alguns chamam de U, né? Então, aqui é outra forma que a gente utiliza, né? Então, existe aí várias formas de você escrever. Aqui a gente está utilizando tensão, DDP, como V, né? Mas alguns chamam aí de π, né? Potência é igual a corrente vezes a DDP, tá? Então, a gente tem que a potência, no caso aqui eu estou escrevendo que é a mesma coisa, né? Que é a tensão, ou DDP, vezes a corrente, tá certo, gente? E aí a gente tem o seguinte, a gente tem que a DDP é 600, certo? 600 volts, e que a corrente é 2 amperes. Então, a potência vai ser igual a 600 vezes 2, e a gente tem que a potência vai ser igual a 1.200 watts, certo? Então, a gente tem qual desses dispositivos? Então, eu tenho o exaustor, que tem uma potência aproximada de 150 watts, computador que tem 300 watts, né? Aspirador que tem aspirador de pó tem 600 watts, churrasqueira elétrica, né, que tem 1.200 watts, e a gente tem a secadora de roupa, que é 3.600 watts. Tá? Então, qual desses dispositivos aqui, gente, ele qual equipamento elétrico que tem a potência similar àquela produzida por esse peixe? Então, a alternativa correta aqui é a churrasqueira elétrica. Você observa que a churrasqueira elétrica tem uma potência de 1.200 watts, tá certo? Tá certo, gente? E é o que foi que a gente calculou aqui para esse peixe, tá ok? Então, a alternativa correta é a letra D, churrasqueira elétrica. Ok, gente? Um abraço, até o próximo vídeo.